Boa noite. Agora sim, começando, enquanto vai dando tempo das pessoas se conectarem. Eu quero falar uma coisa que estava na minha cabeça agora antes de começar, que toda quarta-feira eu tenho aula do mestrado, eu saio da aula praticamente direto para cá. E hoje na aula a gente estava conversando sobre nervosismo e uma das alunas falou que quando a gente ama e tem respeito pelo que faz, não tem como não ficar nervoso. E é exatamente isso que eu sinto aqui, porque hoje é a terceira live, semana passada não teve, mas é a terceira live aqui do perfil e eu continuo passando o dia todo nervosa e eu acho que é bastante por causa disso. Porque tem uma expectativa, se vocês vão gostar, se vocês vão assistir, se vocês vão recomendar para alguém, se alguém vai se identificar com o que eu estou falando. E, enfim, né, tem essa expectativa. Outra coisa também que eu queria falar é que, como eu disse, semana passada não teve live, então hoje era para ser a quarta live, então já temos um mês fazendo, produzindo conteúdo de forma mais frequente aqui no perfil. E eu tenho visto como produzir conteúdo é um processo muito trabalhoso. Parece que eu vivi já 1000 anos em um só, mas é importante a gente comemorar os pequenos passos, as pequenas conquistas, porque no futuro são esses pequenos passos que vão nos fazer chegar às grandes conquistas, né? Eu decidi não trazer um assunto específico, mas falar sobre uma vivência minha, falar um pouco sobre minhas experiências, né, nesse sentido da mudança de hábitos, como que acontece essa transformação para mim, seja para os hábitos que já passaram, quanto para novos hábitos que eu estou planejando adquirir e colocar em prática. Então, vim falar um pouco sobre isso, porque não adianta só eu falar sobre o caminho, mas também falar sobre o que acontece na prática, né? Então, vim falar um pouco sobre isso. Se enquanto eu conto das minhas vivências, porque às vezes vivência a gente se identifica, né? Com algo, a gente lembra de alguém que pode se identificar. Já manda esse vídeo para alguém, para essa pessoa que você lembrou, compartilha o link, manda por inbox, que aí a gente consegue chegar a mais pessoas participando dessa conversa, né? Bom, então vamos lá começar o tema de hoje, que no último vídeo postado na segunda-feira, eu falei sobre saúde mental e sustentabilidade, né? Pelo momento que eu tô passando agora, eu falo, foi um vídeo meu que desabafa, eu falei de um momento que eu tô passando agora. Então, de mudanças, de reavaliar o meu ritmo de trabalho, de reavaliar a minha vida pessoal, de avaliar e perceber como eu tenho me sentido, se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo feliz, se eu estou satisfeita com minhas escolhas. Então, tem sido um momento bem dinâmico para mim, de repensar muitas coisas, de tentar me reencontrar, de autoconhecimento. E é meio difícil, claro que muito desse sentimento que eu estou tendo é decorrente do momento que a gente está vivendo hoje no mundo e no Brasil. Então, é difícil a gente querer estar e exigir de nós estarmos 100% bem em um momento que muita coisa está fora do lugar, em um momento que todos os dias a gente recebe notícias tristes, desafios. Então, é muito difícil. E o que a gente pode fazer com relação a isso, né? A gente pode buscar ajudar no que a gente puder nessas causas externas, o que a gente pode se doar para tudo isso que está acontecendo, se a gente pode gerar alguma mudança, mesmo que de forma individual. Mas também é um momento muito da gente se acolher, da gente ver as nossas necessidades, da gente tentar se manter com saúde, da gente tentar se manter bem, da gente tentar se manter feliz dentro do possível. Então, é um momento de você olhar para si também, não só exigir mudanças sempre, e o que você pode dar para os outros, mas também o que você pode dar para si. E no meio de todos esses sentimentos de vida pessoal, de trabalho,
do que vem ocorrendo no mundo, eu comecei a pensar em buscar saídas, né, formas de ficar melhor, porque, como eu falei, estou passando por muitas mudanças, um processo bem difíceis, e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para me sentir melhor comigo mesma. E o que eu falo aqui de viver de forma sustentável é um desejo meu, é o que eu acredito, é um sonho meu. Então, eu percebi que, ainda mais por estar falando mais disso aqui, produzindo mais conteúdo, fazendo live, fazendo vídeo, postando vídeo, estou sempre buscando incentivar essa mudança nas pessoas, em vocês que estão aqui me assistindo. Mas estava fácil para mim falar, eu percebi, né, que estava fácil para mim falar sobre coisas que eu já estou fazendo, hábitos que eu já coloquei em prática e que já funcionam dentro da minha rotina. Claro que isso não invalida o meu processo, não invalida eu chegar aqui e falar, sugerir sobre coisas que eu já passei, dar sugestões, dar dicas, apontar caminhos que eu já passei, que eu digo que por aqui é mais fácil, é assim que funciona. Claro que não invalida eu já ter passado por tudo isso, mas eu sei que muita gente pode estar chegando aqui agora e pode não se identificar comigo, porque, na minha visão, eu ainda estou bem no inicinho da vida sustentável, mas tem pessoas que podem ver o que eu pratico e não conseguir se identificar, ainda assim achar que está muito longe daquela realidade de cada um. Oi, amiga! Até me perdi agora. Mas aí eu comecei a pensar sobre essa questão da identificação. O que é que eu poderia fazer para com que mais pessoas se identificassem com o que eu também estou tentando passar. E não só parecer que eu sou mais uma dessas pessoas que está muito distante do que você pratica na sua vida. Então, eu comecei a pensar isso. O que é que eu posso fazer para gerar mais identificação com as pessoas? E comecei a pensar, né? Como que eu posso começar a dar um passo inicial para mostrar para quem também está começando que esse passo inicial ele pode ser colocado em prática, ele pode ser feito. E no meio de todos esses pensamentos, eu percebi que eu estava caindo na armadilha que eu mesma falo para você sair da armadilha, que é a questão de se acomodar na sua zona de conforto. Então, estava muito confortável para mim falar sobre hábitos que eu já coloquei em prática. Como eu falei, não invalida eu já ter passado por todo o processo, eu já ter passado pela sensibilização, eu já ter passado pela priorização, eu já ter adaptado aquele hábito na minha rotina. Claro que não invalida nada disso, então eu venho aqui falar de coisas que eu já passei. Mas também é importante para quem está chegando aqui de perceber que não está falando com uma pessoa que já está lá na frente, mas que você também consegue colocar em prática hoje novos hábitos. Então, pensando sobre isso, eu já vinha há bastante tempo, né, assim, em dúvida do que fazer, de quais seriam meus próximos passos. E porque, assim, a mudança ela é urgente, né? Eu falo muito disso aqui. A mudança é urgente e ela é clara. A gente precisa mudar o que a gente faz, nossos hábitos, o que a gente pensa. Mas isso não tem que ser visto como uma pressão. Então, meu Deus, eu vou ficar neurótica. Eu vou viver agora para pensar em quais hábitos eu vou mudar, o que é que eu tenho que fazer diferente. Todo dia eu tenho que pensar numa coisa nova. E esse não é o caminho. A intenção não é essa de servir como uma pressão. A mudança de hábitos, ela vai vir de forma natural. E é isso que eu vim falar, que eu vim focar aqui hoje, falando sobre momentos e experiências que eu já passei. E é isso, vocês vão ver que não é para ser visto com a pressão, vai aparecer de forma natural. Mas eu vou falar, né, mais para frente sobre isso, de como ela vai surgir. A mudança ela vai surgir, ela vai aparecer na sua cabeça, nas suas intenções, no momento que você começar a colocar em prática. É aquilo, né? Quando a gente começa a praticar algo, aquilo começa a fluir. Se às vezes a gente está bloqueado para conseguir estudar, mas no momento que a gente começa a estudar, aquilo começa a funcionar. Então é isso. Se a gente está parado, vai continuar parado. Então a gente tem que colocar em prática.
Então, por exemplo, na live passada, se eu não me engano, eu falei sobre compostagem doméstica. E como eu tenho vontade de fazer compostagem doméstica, e naquela live eu dei vários argumentos e várias desculpas de por que eu ainda não comecei a fazer compostagem doméstica. E aí eu estava pensando sobre isso, né? Assim, eu comecei a perceber que eu já estava na minha zona de conforto com todos os meus hábitos, tudo que eu estou colocando em prática hoje já são hábitos que eu me acostumei. E aí eu comecei a pensar, tá, o que é que eu posso fazer a partir daqui? Porque, como eu falei lá atrás, viver de forma sustentável é uma vontade minha, é um desejo meu. Então, naturalmente, eu vou sempre buscar me aperfeiçoar nisso. E aí, eu comecei a pensar, né, na questão da compostagem que eu falei e arranjei várias desculpas. E aí eu comecei a pensar, tá, eu não fiz a compostagem porque eu coloquei outros hábitos na frente que eram mais fáceis para mim naquele momento. Aí, mais uma vez, eu começar pelo que é mais fácil. Então, não é que eu fiquei parada e arranjei aquilo como uma desculpa para não me movimentar, mas eu coloquei outros hábitos na frente e todos aqueles hábitos já estavam sendo executados. E agora, o que é que eu posso fazer? Até que, pensando sobre isso, eu cheguei num ponto da minha alimentação, de uma questão central para mim, que é a minha alimentação. Então, eu já não como carne, nenhuma carne na minha rotina, no meu dia a dia. Mas eu não me rotulo como vegetariana. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que eu não me restringo totalmente. Eu parei de consumir carnes de forma geral na minha rotina. Então, na minha casa eu não faço. Se fazem em casa aqui também, eu não costumo comer, mas eu não me restringo totalmente. Então, se eu tô com meus amigos, eles pedem uma pizza, eu como pizza de calabresa, eu como pizza de frango com catupiry, eu não me restringo por isso. Se eu tô no restaurante, eu busco uma opção vegetariana, mas se não tiver, ou se eu até tiver com vontade de comer uma coisa diferente, eu como. Então, eu não coloquei esse rótulo, não me rotulei dessa forma, porque é uma coisa que eu não sigo 100%, assim, todos os momentos, não é algo que abolissem totalmente da minha vida. Eu busco evitar, mas também não é nesse nível, assim, total. Outro motivo que me fez não me rotular como vegetariana é que eu já tratei compulsão alimentar. Eu tive que tratar com nutricionista, com psicóloga, e a compulsão alimentar, assim, de forma bem geral e com base na minha experiência, é que você tem uma restrição muito grande e de tanto você restringir, aquilo se torna uma vontade sua. Então, eu fazia dietas muito loucas e muito restritivas de vários alimentos, de vários grupos alimentares, de carboidrato, de gordura. E aquilo começou a se tornar tão proibido para mim, e a gente gosta do que não pode, né? Que chegava um momento que eu queria comer tudo o que existia. Eu gostando, não gostando, estando gostoso, não estando gostoso, não importa. Eu só queria comer aquilo. E eu tive que tratar. Inclusive, estou falando sobre compulsão alimentar, e hoje eu vi que é o Dia Mundial de Prevenção, de Discussão, alguma coisa assim, sobre transtornos alimentares. Hoje eu estou aqui falando sobre compulsão alimentar. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu também não quis me rotular numa questão de alimentação relativa à restrição de algo, porque eu fiquei com medo de ser um gatilho para mim, não sei como é que eu vou reagir com relação a isso, então eu preferi evitar. E eu também queria que a questão de não comer carne fosse uma escolha genuína minha, fosse algo verdadeiro, que eu estou escolhendo não comer carne, e não como uma obrigação que eu impus para mim mesma. Deu para entender? Eu não queria transformar isso em uma coisa ruim. Eu queria ver aquilo como uma decisão que eu tomei de acordo com as minhas vontades, de acordo com o que eu acreditava ser o certo, e aquilo para mim era o que devia continuar me motivando. E a partir disso, da questão de chegar nesse ponto da alimentação e do consumo de carne, é que eu pensei que eu poderia dar meu próximo passo nesse momento. E o próximo passo seria parar de consumir qualquer e todos alimentos de origem animal. E é esse o ponto do vídeo de hoje. Eu estou muito animada com essa mudança. Eu vou passar por todo esse processo aqui no perfil, então eu vou filmar tudo, vou trazer vários assuntos sobre isso,
porque eu quero que seja um possível ponto de identificação com vocês que me seguem aqui, para ver que é possível partir de um primeiro passo, para ver como acontece a mudança de hábitos desde o início, porque eu não estou adaptada a não comer nada de origem animal. Isso vai ser uma novidade para mim. E eu estou muito animada com essa mudança. Obrigada, estou muito animada mesmo, pensando como é que eu vou fazer para colocar em prática, mas estou bem estimulada a dar esse novo passo. E é isso, foi um processo bem natural mesmo, e eu vou contar um pouco como foi para mim, e a partir disso é possível fazer muitas mudanças, muitos paralelos com outros hábitos. Sim, é isso, e é isso que eu vou falar sobre ser drástico, porque não foi drástico para mim, né? Eu já estou há 3 a 4 anos sem comer carnes de forma geral. Então, dar esse passo agora para mim, eu não estou saindo de um extremo indo para o outro, né? Então, é esse processo de você sempre ir aos poucos, você não deixar de olhar para frente em qual mudança você pode pensar no próximo passo, mas você também se concentrar no que você está vivendo naquele momento. Então, eu sempre, assim, tem uns 10 anos que eu treino, que eu faço musculação, e eu amo, eu sou apaixonada pelo esporte, sempre gostei, eu sempre fui muito focada. Mas eu era focada, assim, no nível de ser neurótica. Nesse tempo, eu não fazia nenhum acompanhamento com nenhum profissional, então eu fazia dietas as mais malucas da minha cabeça, enfim, restringia muitas coisas, fazer dietas muito loucas, e até por conta disso eu desenvolvi a compulsão alimentar, por não ter acompanhamento e me restringir sem nenhum limite, sem nenhuma barreira. E eu era daquelas que levava marmita para todos os lugares, eu seguia tudo assim, exato, eu já fiz dieta de ter que acordar de madrugada para comer, o nível que eu era de neurose. E, ou seja, para mim, com esse lifestyle, era impossível para mim cogitar a possibilidade de não comer nem frango nem carne, porque aquilo fazia 100% parte da minha rotina. E tem fotos assim que eu nem acredito que eu tenho, que assim, de marmita para a semana inteira, e as marmitas cheias de frango, carne moída, todas, todas, todas de foto, assim, de o que eu consumi em uma semana. E aí tinha, assim, 2 bandejas, tipo, as compras da semana, né? 2 bandejas de frango, uma bandeja de carne moída e uma bandeja de fígado. E eu comi aquilo em uma semana. Ou seja, para vocês verem que não foi do nada. Eu não simplesmente um dia acordei e falei, que dia lindo para parar de comer carne. Não, foi todo um processo, eu não me imaginava. Não é uma coisa que eu nasci para ser vegetariana / vegana ou qualquer coisa do tipo. Eu vivia em outra realidade. Não passava pela minha cabeça adotar um hábito desses. E, no entanto, estou aqui. Ou seja, eu sou a prova viva de que é possível mudar. E é isso, não fazia realmente parte dos meus planos, nem das minhas vontades. Eu não tinha a mínima vontade de parar de comer carne, gente. Não é nem que eu não tinha vontade, tipo, não passava pela minha cabeça essa possibilidade, eu não cogitava. E aí, quando eu comecei a estudar sobre alimentos orgânicos, eu comecei a entender sobre o impacto ambiental da criação de gado e do abate de animais de forma geral, né? Eu comecei a entender o problema, o impacto ambiental dessa indústria. E aquilo começou a me impactar muito. E aí eu comecei a ficar com o tempo, né? Isso demorou, isso foi assim, mais de um ano trabalhando tudo isso na minha cabeça. Como que me impactou no sentido de pensar, eu comecei a me incomodar de pensar que eu estava contribuindo de forma tão significativa em aspas, porque se for pensar que eu sou uma só frente a essa indústria imensa, mas significativa no sentido de que eu comia uma quantidade muito grande de carnes, sendo uma pessoa, né, na minha rotina. Então, eu estava contribuindo grandemente para uma coisa que estava clara para mim que eu já não concordava. Então, aquilo começou a me incomodar. Tipo, eu não concordo com essa realidade, eu estou agindo contrário a isso. E foi esse ponto que me sensibilizou a passar a considerar a mudança na minha alimentação. Por isso que eu falo que é tão importante a gente se sensibilizar com a causa, ter essa causa bem definida, ter um propósito maior por trás,
porque foi isso que me fez decidir mudar. Ter essa causa bem definida, né? Porque eu não parei de comer carne porque eu parei de treinar, ou porque eu desisti de ganhar massa magra, ou porque eu não gostava mais do gosto, nada disso. Mas porque eu vi um propósito maior por trás de tudo isso. E é isso, né? Eu decidi ir aos poucos. Nesse momento, eu também entendi que a mudança, ela não precisa ser ruim, porque eu já estava há tanto tempo comendo carne e frango e coisa do gênero, que parar de comer não foi tanta tortura assim. Eu até achei bom no final das contas, porque eu me vi aberta para novas possibilidades. E eu achei ótimo, sinceramente. Foi, assim, uma nova descoberta mesmo. E ainda assim, nesse momento, quando eu parei de comer carne, se me perguntassem se eu tinha a vontade ou o pensamento de virar vegana, eu falaria nunca, jamais, tá doido, que nunca vou pensar sobre isso. Eu falava que quem faz isso é extremista e que não sabe viver direito, que se restringe demais. Ou seja, gente, mais uma prova de que a gente tem uma imagem sobre as coisas, mas aquilo ele vai mudando com o tempo. A gente só precisa se permitir mudar. E, mais uma vez, eu sou a prova viva que dá para mudar, porque olha a forma que eu pensava. E você só precisa se permitir viver essa mudança. Tem uns 2 ou 3 anos que eu parei de comer carne, e se me perguntassem, sei lá, 5 meses atrás, se eu pensaria em parar de consumir também produtos gerais, né, de origem animal, eu acho que eu continuaria 5 meses atrás, né, achando uma loucura, que eu nunca ia participar disso, que não faz o menor sentido, há 5 meses, para vocês verem como é recente essa mudança na minha vida, mesmo já estando dentro desse universo. Até porque a minha causa, como eu falei, o que me motivou a parar de comer carne foi a questão ambiental, o impacto ambiental da criação desses animais, do abate desses animais, né? Toda a questão da ração, da criação, do ambiente, do solo, tudo isso. Então, essa é a minha causa que me sensibiliza. Isso geralmente, essa questão ambiental geralmente está mais ligada ao vegetarianismo. Já o veganismo, claro que ele tem esse impacto das questões ambientais, mas ele está mais puxado, acaba sendo mais puxado para a questão animal. E que hoje em dia eu me sensibilizo um pouco mais, mas ainda não é minha causa central. E eu não sou uma pessoa pior por isso, porque cada um vai ter a sua causa, vai ter o que te sensibiliza mais, o que te toca. Cada pessoa vai ter a sua própria visão, e você não é pior ou melhor que alguém por causa disso. Por isso que eu falo, tire um tempo, pense na sua causa, porque ninguém consegue escolher a causa para você. Você tem que encontrar o que te toca mais. E para mim, o que me toca mais é a causa ambiental. E a partir disso, você começa a ver aí quais mudanças você pode fazer, colocar em prática para atingir aquela causa que te sensibiliza, né? Contribuir de alguma forma. Então, quando você decide colocar um hábito em prática, você começa a praticar aquele hábito, e no momento que você decide aquilo, você só foca naquilo. Aquilo é o seu presente, aquela é a sua realidade, colocar aquele hábito em prática. Por isso que quando eu falo que a gente sempre tem que estar atento aos próximos passos, não quer dizer que o tempo inteiro você vai estar pensando o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois, não. Você vai viver o seu presente. Quando aquele hábito ele estiver internalizado, ele já vai estar fazendo parte da sua rotina, e você vai pensar o que eu posso fazer a mais agora, já que isso já é natural para mim. Qual é o meu próximo passo a partir daqui? O que eu posso fazer agora, né? E foi nesse ponto que eu cheguei. Por isso que eu decidi colocar mais essa mudança em prática. Porque não comer carne no meu dia a dia já se tornou algo natural para mim. Então, o que eu posso fazer a partir daqui? E mesmo que antes, sei lá, poucos meses atrás, eu nem cogitasse a possibilidade de dar esse passo à frente, hoje em dia, que já se tornou natural, eu já penso em dar. Então, é isso. O processo, ele acontece de forma natural. E é isso que eu falo sobre viver mais sustentável. Porque não é só viver sustentável, não é como se fosse
um quadro que você se encaixa naquilo e pronto, agora eu sou sustentável, eu vivo de forma sustentável, ponto. Não é assim que funciona. Por isso que a gente sempre busca viver mais sustentável, porque a gente sempre vai ter passos novos para dar, novas visões para serem desenvolvidas, sempre vai ser buscando o além. E isso sempre vai te deixar. Isso vai contribuir para te dar uma vida melhor, mais feliz, mais realizada, mais satisfeita com suas próprias escolhas. Fora que quando você define um hábito novo que você quer alcançar e você consegue colocar aquele hábito em prática e você consegue alcançar aquele objetivo, você percebe que você consegue conquistar o que você quiser. Então, hoje, quando eu paro para pensar sobre a minha alimentação, que há um pouquíssimo tempo atrás, poucos anos atrás, eu comia uma quantidade tão grande de carne e que hoje em dia eu mudei tanto, estou chegando nesse ponto de não querer consumir mais nada de origem animal, eu me sinto capaz de mudar qualquer coisa que eu quiser na minha vida, sabe? Porque a autoestima, a nossa capacidade, a forma que a gente se enxerga, ela não é restrita a uma esfera só da nossa vida, né? Se a gente tem um reconhecimento no trabalho, por exemplo, aquilo infla a nossa autoestima, a gente se sente mais capaz de uma forma geral, seja nos nossos relacionamentos, seja, enfim. Claro que não de forma igual. Não quer dizer que só porque você se sente muito confortável, muito reconhecido no seu trabalho, você vai se sentir assim no seu relacionamento. Mas, com certeza, aquela confiança, ela vai ser universal, mesmo que em doses diferentes para cada coisa. Espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer. Porque é assim que eu me sinto, no momento que eu consigo alcançar um objetivo, que eu consigo colocar em prática aquele hábito específico, seja da minha alimentação, seja do que for da minha vida mais sustentável, eu me sinto mais forte para conquistar coisas no meu trabalho, para conquistar coisas na minha vida pessoal. Eu tenho mais definido para mim, dentro de mim, quais são minhas expectativas, quais são minhas capacidades, e isso vai te engrandecendo de forma geral na sua vida, quando você consegue alcançar um novo hábito. Fora que a vida ela é tão fluida e ela passa tão rápido, você vai mesmo querer praticar as mesmas coisas para sempre, tipo, manter os mesmos hábitos que você mantém hoje para sempre. Fora que, por exemplo, essa questão da alimentação. Provavelmente já te ensinar, você já nasceu sendo ensinado a se alimentar da forma que você se alimenta hoje. Provavelmente seus pais se alimentavam assim e eles passaram a alimentação deles, a forma de alimentação deles para você. E você simplesmente está reproduzindo aquela mesma alimentação. Você vai querer viver a sua vida inteira se alimentando da mesma forma. Olha como o mundo é diverso, todas as possibilidades que existem, todos os sabores, todos os temperos, todas as combinações. Você vai mesmo querer continuar sempre da mesma forma e a mesma coisa, com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, enfim, com as mesmas relações, com as mesmas pessoas. As possibilidades são tão múltiplas que eu me vejo muito nesse lugar hoje de estar inquieta com a realidade, de querer buscar o novo, de querer entender o novo, de querer ter acesso a novas formas e a novos caminhos. E mudar de hábitos é isso, né? Mas sim, né? Já adotei um hábito, percebi que transformei ele, né? Percebi que eu estava na minha zona de conforto e eu já sabia qual era o próximo passo. Eu estava querendo me esconder, mas eu já sabia qual era o próximo passo, que era isso que eu vou tomar agora. Porque aí vem a questão do ânimo, né? Cadê o ânimo para mudar mais uma vez de hábito? Já me esforcei tanto para chegar nesse, aí vou ter que mudar de novo. E aí vem assim aquele pensamento, né? Pô, mas eu já faço tanta coisa, eu já não tô comendo carne. Tem gente aí que não faz nada, sabe? Eu já não como carne na minha rotina, no meu dia a dia. Não, já faço tanto, tem gente que nem pensa sobre isso, que não faz nada, e eu tenho aqui que ficar me desdobrando para poder encontrar novas possibilidades, novos caminhos. Me poupe, né? Então vem esse pensamento de que eu já estou fazendo bastante, ponto. Mas é porque quando você começa a colocar seus hábitos em prática e consegue conquistar o que você quer, parece que tem um bichinho que te pica,
que não te deixa mais ficar parada, não te deixa mais você se contentar só com aquilo que você já tem. Você vai sempre buscando novas possibilidades. E principalmente se você tiver bem definida aquela causa lá que te sensibiliza, porque aqui essa causa vai ser esse bichinho que vai te picar. Você vai estar sempre querendo buscar novos caminhos para atingir isso. E é muito legal a gente ver a mudança de hábitos como novas possibilidades e não como restrição. Eu não penso, por exemplo, nas coisas que eu vou deixar de comer ao parar de comer carne ou ao parar de comer alimentos de origem animal, por exemplo. Eu penso nas possibilidades, como eu falei, dos novos sabores, novos temperos, novas receitas, que eu vou ter mais estímulo agora de ir atrás. Então, isso é o que vai me mover. Não que eu vou deixar de fazer, seja na alimentação, seja em outro hábito. Eu não vou ficar pensando nisso, no que eu vou deixar. Sempre aquilo, né? De ver o copo meio cheio. É isso que vai servir para mim. É esse o pensamento que eu quero levar. E quando eu falo da mudança ser gradual, também é para dizer que nem sempre você vai ver o seu próximo passo, como eu falei, né? Quando você escolhe, você define que vai mudar um hábito, você foca naquilo e aquilo é o seu presente. E como é gradual, é aos poucos que os novos hábitos eles vão surgindo. Não quer dizer que hoje você já tenha todo um planejamento de hábitos que você vai mudar para 5 anos. Não é isso. Os hábitos novos eles vão surgindo ao decorrer do tempo. E é isso. Se concentre para você fazer o que você pode hoje, amanhã, quando você levantar da cama. É isso que você tem que pensar. Não no que você vai fazer durante toda a sua vida, até porque existem 1000 percalços pelo caminho. Você pode mudar muito. Por exemplo, eu que dizer que nunca ia tomar essa decisão que eu tomei agora. Você só precisa se permitir mudar quando esse pensamento chegar até você, quando essa vontade vier até você, você se permitir agir diferente, você permitir ter essa reflexão, permitir pensar se aquilo é realmente o que você quer, como é que você vai colocar em prática, se permitir, ponto. E é isso, né? Ainda me assusta pensar, assim, não é um processo fácil, ainda me assusta pensar que eu não vou mais comer manteiga, queijo para mim também é bem difícil, e o ovo é muito crucial para mim. Porque quando eu parei de comer carne, eu passei a comer cerca de 5 ovos por dia, porque eu não sabia ainda, não tinha testado muitas receitas, não sabia muito como fazer essas substituições, e eu supri uma coisa com a outra, então eu comia pelo menos 5 ovos por dia. Eu já reduzi bastante, hoje em dia eu como 2 ovos por dia, às vezes 3, mas 2 com certeza todos os dias eu como 2 ovos. Então, para vocês verem o tamanho do desafio que eu estou encarando, porque são 2 ovos todos os dias. De domingo a domingo, pelo menos 2 ovinhos. Então, agora eu vou ter que reaprender, encontrar novas soluções, novas combinações, para poder suprir e alcançar os meus objetivos, mesmo fazendo essa mudança. Então, né, o desafio vai ser grande, mas estou bem confiante. Para mim, a grande questão ainda é o ganho de massa magra, porque eu ainda tenho esse medo, assim, em mim de não conseguir alcançar meus objetivos, mas isso também já está bem desmistificado na internet também, né, de forma geral, assim, que existe sim a possibilidade de alcançar, de aumentar massa magra, mesmo sem consumir carne, sem consumir produtos de origem animal. Então, mesmo que tenha desmistificado, eu ainda fico com medinho assim, mas eu confio no processo e que vai dar tudo certo, porque eu tenho objetivos bem definidos, como eu falei, eu me importo muito com isso, eu acompanho, então é uma coisa que eu dou muito valor e que eu tenho muito medo de não funcionar, mas estou aí, vou arriscar, como eu falei, é um desafio, e eu quero mostrar que é possível fazer essa mudança, mesmo com medo, mesmo sendo um desafio, mesmo sendo difícil. Eu decidi que eu vou fazer isso diferente e eu sei que eu vou conquistar e que isso vai me enriquecer enquanto ser humano, enquanto não só como ser humano no mundo, mas para mim mesma, a minha autoestima eu sei que vai aumentar porque eu vou ter conquistado mais um objetivo e um objetivo que está ligado a uma causa que é tão importante para mim. E é isso, eu quero mostrar, né? Quero mostrar que é possível começar do início, começar do zero. Espero ter acendido uma luzinha aí na cabeça de vocês, de que é possível sim fazer essa mudança, colocar em prática, não só essa mudança da questão da alimentação,
mas a mudança de qualquer hábito que você decide mudar na sua vida, que é aos poucos que você tem que se concentrar no que você tem hoje, pensar na sua realidade hoje, e o importante é colocar em prática. No momento que você começa a colocar em prática, as coisas começam a fluir, tudo começa a andar, você começa a conquistar seus objetivos e você vai tendo cada vez mais vontade de ir além. E é isso, é aos poucos, é gradual, uma mudança vai puxar a outra, tenha paciência, porque uma mudança vai puxar a outra, pode ser que hoje você não consiga perceber todos os hábitos que você vai mudar em toda a sua vida, e é normal isso, comum, mas você tem que colocar em prática, porque você sempre vai estar ali, o interesse sempre vai despertar para um novo passo que você tem que seguir, para você seguir, você só tem que estar aberto e se permitir. E era isso, basicamente, que eu queria falar hoje. Queria falar um pouco sobre a minha vivência. Queria agradecer as pessoas que entraram, quem está aí me mandando coraçãozinho. Sim, desesperada porque quero mudanças rápidas. Pois é, quem não quer mudanças rápidas? Eu queria ter nascido perfeita também, ter nascido pronta. Mas não é assim, né? Mas por isso que eu falo, da gente começar pelo que é mais fácil para a gente vê o que cabe na nossa realidade, porque pode ser que o que não caiba hoje, daqui a um mês já caiba, porque você já deu o primeiro passo, você já viu que aquilo é possível e aquilo vai te encorajar a fazer mais, mais e mais. Como eu falei, há 4 anos atrás, eu comia não sei quantos quilos de carne por dia e hoje em dia eu estou me propondo a não comer mais nada de origem animal. Então, é uma mudança muito grande e que há anos atrás eu nunca ia imaginar que eu ia me propor a isso. E que é isso, não é para ir de um extremo a outro, não é assim que funciona, é indo aos poucos mesmo, que você vai se encorajando, você vai vendo que você é capaz. E isso, além de contribuir para o mundo, ainda aumenta a sua autoestima, porque você vai ver que você é 100% capaz de gerar mudança na sua vida. Pois é, Clarice Proteica, é isso mesmo. Marmita para todos os lados e agora, amiga, vai ser só fruta e verduras e legumes. E é isso. Estou muito animada porque eu já aprendi que essa vida de desafios e de mudança de hábitos, ela dá muito ânimo para a gente. Então, estou muito animada com essa nova fase, com esse novo momento. E vou documentar tudo para postar aqui no perfil, para vocês acompanharem desde o início, desde os primeiros passos, para todo mundo ver que é possível começar, mesmo se você já começou sua mudança de hábitos, se você não começou, mas está pensando em como que você vai fazer, que é possível sim começar do início e que eu não vou ficar aqui só falando sobre coisas que eu já fiz, mas eu também vou ter que passar por esse momento de desafio, de mostrar que eu também tenho que conseguir colocar em prática o que eu falo, né? Não basta vir aqui e só falar. Você me inspira muito, amiga. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber isso. Você sabe que você me inspira também em várias esferas da vida. E era isso que eu queria falar hoje. Espero ter tocado vocês de alguma forma, ter motivado vocês, que vocês tenham entendido como que é um processo mesmo que ele flui natural. Você só precisa se permitir estar aberto para as mudanças e colocar em prática dentro do que é possível da sua realidade. Tá bom? Um beijo, gente. Boa noite e até a próxima live. Tchau.